Amado Deus, te adoramos nessa noite pelo grande privilégio que o Senhor nos dá de estarmos em tua presença, de termos nosso coração em ti, termos o Senhor como o bem maior que possuímos, a alegria da nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra que é lida nesta hora e que nos serve para meditação, para crescimento. Ajuda-nos, Senhor, agora a ouvirmos a tua voz. Traz a tua palavra aos nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Irmãos, é um prazer estar de volta. Hoje fazem exatamente 30 dias que eu saí. Teoricamente foi uma viagem rápida, mas como os irmãos têm acompanhado, se tornou complicada em virtude do que mamãe tem passado. E nesses dias, muitas coisas Deus vinha falando ao meu coração nesse quadro todo que ela está vivendo. Algumas lições que nós temos aprendido, eu e meus irmãos, com essa história dela. Mas tem sido dias em que Deus tem me permitido compreender um pouco mais a aflição de tantas pessoas que diariamente se veem sem esperança. Pessoas que, no desespero, na dor, correm para tudo que é direção que apontam para elas, dizendo, olha, vai ter solução aqui, vai ter solução acolá, e elas fazem de tudo para que vejam o seu problema resolvido. Pessoas que perdem até o bom senso, perdem até a noção do bom senso. E o que é pior de tudo, pessoas que até brincam com a santidade de Deus diante desses quadros. Em vez de aprenderem, como nós meditamos em Lamentações, a aquietar o coração, silenciar e tentar ouvir Deus, tentar ouvir para onde Deus está levando as coisas, no desespero acabam blasfemando contra o Senhor. E esse texto de Miqueias, que nós começamos antes de viajar, não poderia ter ficado em ponto melhor para retomarmos do que os versículos 6 e 7. Porque esse texto ele trata exatamente desses corações angustiados que buscam a Deus como solução dos seus problemas. Como nós dissemos antes da viagem, esse texto de Miqueias, capítulo 6, ele é uma peça de tribunal, onde Deus chama o seu povo para lhes apresentar a acusação. O que eu, o Senhor, tenho contra vocês? E a primeira coisa que nós vimos, versículos 3 ao versículo 5, é que Deus não compreende o que foi que Deus fez de errado para que Israel se enfadasse do Senhor e agisse rebeldemente contra o Senhor. Nós vimos Deus perguntando, o que eu te fiz de mal? Porque eu te tirei do Egito? Porque eu te livrei de várias situações? Você está com raiva de mim porque eu te fiz o bem? E agora você se rebela? Mas agora o que é interessante é que, versículo 6, ele põe uma segunda acusação. Observe que ele diz, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Aparentemente uma pergunta de piedade. De pessoas piedosamente que chegam para Deus e dizem, Senhor, o que tu queres de mim? Mas observe que a continuação diz que isso não tem nada de piedoso. É uma pergunta que brota de corações motivados por questões erradas, razões erradas. O Senhor diz que o povo se apresenta e pergunta, virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano?
Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. E o Senhor começa a enumerar uma série de perguntas que está atrelada à seguinte ideia: de que forma eu posso comprar a vontade de Deus? Qual é o sacrifício que eu tenho que fazer para que Deus olhe para mim e faça o que eu estou pedindo? É essa a questão que Deus está levantando. Como se Deus dissesse: vocês acham que eu sou um Deus subornável? E vocês podem fazer rituais todos bonitinhos, certinhos, apresentarem o melhor de vocês, e isso vai fazer com que eu responda as suas orações do jeito que vocês querem? É o que a gente vê hoje. Igrejas que hoje estão lotadas de pessoas tentando subornar Deus com ofertas, com sacrifícios até pessoais. Como que dizendo: Senhor, eu estou me sacrificando e tu não vai atender o que eu estou te pedindo. E tu não vais ouvir a oração desse angustiado que se apresenta diante de ti. E as pessoas não percebem que isso não provoca satisfação em Deus. Isso provoca ira de Deus. Sinceramente, irmão, não foram poucas as vezes que o meu coração pecador e miserável, nesses dias, passava em frente a algumas igrejas e dizia: rapaz, e se eu fizer um sacrifício, será que não vai dar certo ou não? Porque a gente vê tantos testemunhos. Há testemunhos mentirosos, há falsos testemunhos, mas há testemunhos verdadeiros. E por causa desses testemunhos, quer sejam falsos ou verdadeiros, a gente começa a achar que Deus se agrada de ser subornado. E às vezes, quando eu ficava sozinho lá em casa, na casa de mamãe, eu ficava me perguntando: será que eu estou fazendo o suficiente? Parece que Deus não quer nos ouvir. Por que ela tem que ficar com esse sofrimento e nós temos que ficar sofrendo junto? Será que se eu orasse mais, será que se eu jejuasse, será que se eu fizesse algum sacrifício, algum voto, Deus não me ouviria mais? No meu coração veio todos esses momentos de angústia. Alguns ficariam até felizes com um dos votos que o meu coração propôs de forma piedosa, dizendo assim: não, olha, faça um voto com Deus. Esse é o coração da gente, miserável. Faça um voto com o Senhor, que se ela sair dessa, você vai pagar 20 inscrições por cursinho. Parece piedoso, não parece? Parece piedoso eu dizer: não, eu vou pagar para 20 pessoas virem. Mas o que está por trás disso? A ideia de que eu posso subornar Deus. A ideia de que Deus não pode fazer algo pela minha mãe se eu não der algo em troca para ele. Então onde fica a misericórdia dele? Onde fica esse tão chamado amor de Deus? Se para ele mover alguma coisa por mim, eu tenho que suborná-lo. E é isso que Deus, através do profeta, está dizendo. Vocês querem chegar perante mim para quê? Para me subornar com os vossos sacrifícios, com os teus holocaustos. O que é interessante é que quando Deus menciona a questão dos holocaustos, os holocaustos eram para que os homens se percebessem pecadores e se arrependessem dos seus pecados. O holocausto era para isso.
Você talvez nunca tenha imaginado o que era a cena de um holocausto. A ovelhinha tinha que ser perfeita. Não podia ter defeito nenhum. A ovelhinha era animal de estimação para muitas crianças em Israel. E agora ela é trazida viva por causa dos pecados. E aquela ovelhinha é simplesmente afundada em 4 pontas de lança do altar que a matavam diante dos homens. Aquilo era para causar horror e os homens lembrarem que aquilo era por causa do seu pecado. E os homens se embruteceram de tal forma que eles achavam que isso era para comprar Deus, para satisfazer Deus. Como se Deus tivesse algum problema a resolver. Como se Deus fosse um ser não resolvido. Não, Deus é um ser não resolvido. Ele precisa disso daí para ele resolver os conflitos dele. Como se o holocausto não fosse para que nós resolvêssemos os nossos problemas diante de Deus. Agora Deus olha e diz: vocês acham que vão me agradar com seus holocaustos? Isso foi dado para resolver o problema que vocês têm, não é para resolver o meu problema. Mas alguns eram mais piedosos. Quando ele diz: eu agradarei o Senhor com milhares de carneiros. Deus pedia um. Eu vou matar ela com milhares aí para agradar o Senhor. Como vem essas loucuras que a gente ouve por aí. Venda o seu carro, venda a sua casa, dê o seu salário, você está desempregado, dê 3 meses de salário por fé. Essas loucuras, como se Deus não pudesse fazer nada se nós não suportássemos. E para mim era sempre importante, quando as loucuras do meu coração vinham, uma angústia que vinha ao meu coração, lembrar dessas coisas, que Deus não precisa que eu o suborne. Lembrar que Deus tem o controle de todas as coisas e que todas as coisas acontecerão de acordo com os propósitos dele. Minha mãe fez uma cirurgia de amputação na quinta-feira, uns 20 dias atrás, nem lembro mais. E ela foi direto para a UTI. E aí na segunda-feira, meu irmão, nós fomos à UTI. E já não podia entrar todo mundo. Porque lá você podia entrar um de cada vez, até 5 pessoas. Na segunda-feira já não podia, só podia entrar um mesmo, porque ela estava em área de isolamento, como está até hoje, por causa da infecção. E aí meu irmão saiu, e a notícia que a médica entregou, resumindo, ela: não tem jeito não, você pode preparar, sua mãe vai morrer. Eu estava contando aos irmãos, nós saímos, eu e os irmãos, fomos para um restaurante perto de casa para chorar. Para chorar. E o irmão meu estava irritado, porque muito disso se deve à demora que houve em todo o procedimento do hospital. E nós sentimos a revolta dele com a ideia, ainda que ele não tenha expressado isso, mas por trás da ideia: vamos processar. E muita dor, eu disse para eles: ninguém vai morrer antes do tempo que Deus determina. Ninguém morre antes do tempo que está determinado. E nesse sentido, os médicos são instrumentos de Deus para cumprir o tempo que foi determinado. Se eles acertam, é para cumprir o tempo que tem que se viver. E se eles erram, vai cumprir também o tempo que Deus determina. Por isso, se passa pela ideia de vocês algum processo, não contem comigo. Eu sou contra. Sou totalmente contra. Isso é a mentalidade de pessoas que querem transferir culpas para outros. A responsabilidade de pessoas, como a minha mãe, ela sabe disso. Das culpas que ela carrega do que está acontecendo com ela, agora eu vou transferir para o médico.
A gente precisa sempre culpar alguém. A gente precisa sempre culpar o outro. Aí quando não funciona, a gente tenta comprar Deus. E aí que vem essas loucuras do coração. Tem gente que faz voto para um monte de coisa. O emprego da festa, para arrumar casamento, para ser curado. Para com essa tolice. Para, você não pode comprar Deus. Deus não está à venda. O caráter dele não está à venda. A vontade dele não está à venda. Entenda, Deus é soberano em todas as coisas. Em cada coisa, eu tenho que perceber a mão dele. Em meio à dor, eu tenho que saber dizer, Deus, obrigado. Obrigado. E era isso que ia alimentando o meu coração contra essas maluquices de querer fazer votos para comprar o Senhor. O Eclesiastes diz que Deus nunca exigiu votos de nós. Isso são tolices do nosso coração. Então eu fui alimentando meu coração exatamente das pequenas coisas que Deus estava fazendo. Quando eu estava na emergência, eu não cheguei a ver essa fase. Não tinha perspectiva nenhuma dela subir para a enfermaria. O médico que cuidava dela estava na Europa, chegou, fez uma ligação e conseguiu uma vaga para ela. Tinha que fazer um exame, não tinha o bendito, né? O bendito do negócio do exame. E não tinha previsão no hospital, então eu procurei o médico e disse, doutor, se a gente puder comprar, veja, a gente compra. Ele disse assim, bom, então vamos correr atrás, principalmente precisa fazer esse exame. Eu falei com ele, eram 8h30 da manhã, quando foi 10h30, ele disse assim, olha, acabou de chegar um negócio aqui no hospital. Não vamos precisar comprar. Quando minha mãe foi para a sala da cirurgia, uma senhora disse, nossa, mas ela já vai ser operada, quanto tempo ela está aqui? Eu disse, 1 mês. Minha mãe esperou 4 meses. Quando ela foi para a sala da cirurgia, não tinha nenhuma UTI. Estava tudo lotado. E quando ela entrou na sala, o médico disse que conseguimos a UTI. Por que eu quero comprar Deus? Será que eu não posso aprender, no meio da dor, no meio do sofrimento, contemplar Deus agindo de forma simples? E se Ele não está querendo curar, se Ele não quer fazer a coisa rápida, é porque com certeza tem coisas que Ele quer tratar no coração de alguém. Eu tenho certeza que Ele tem tratado muitas coisas no coração da minha mãe. Ao mesmo tempo que isso tem servido para mim mesmo como uma forma de entender que eu não preciso de um Deus que possa ser comprado. Eu preciso de um Deus que é justo, que age com sabedoria em todas as coisas. E que mesmo que eu não entenda o que Ele está fazendo, Ele com certeza sabe. Eu não preciso comprar o Senhor. E ainda que 20 irmãos fiquem sem o cursilho, não preciso fazer esse tipo de voto. Para tentar comprar um. Essas coisas têm que brotar do coração da gente de forma espontânea. Porque amamos o Senhor, porque queremos fazer para o Senhor. Mas não é uma forma de comprar o Senhor. Porque é exatamente isso que Ele vem batendo. Pessoas que dão 1000 carneiros, 10.000 ribeiros de azeite. Extravagância. Fazem extravagâncias para ver se chamam a atenção de Deus. Eles não percebem que Deus está jogando isso agora no tribunal como acusação contra esse tipo de atitude. Não é nenhum louvor. Deus não está louvando os que chegam lá e põem o carro para casa, não sei quanto de oferta. Esse que é o servo fiel. Não, Deus olha isso com desprezo. Deus olha isso com ira. Porque não entende quem é o Deus a quem se está servindo. E nós vamos querer repetir esses erros.
As igrejas hoje estão cheias de um monte de gente provocando a ira do Senhor. O Senhor não pode ser comprado. E alguém me perguntará, e quando ele responde? Para a sua maldição ele te responde. É para a sua maldição. Para servir de testemunho contra você no dia do juízo, do mau caratismo da sua fé. Por isso, lembre-se, a Bíblia nos adverte várias vezes que o fato de milagres acontecerem não é prova de que Deus está aprovando. Não é prova. É prova, sim, de que ele tem poder para fazer o que ele quiser. Não são as nossas extravagâncias. É tão forte essa acusação de Deus, ele chega a dizer ainda, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Eu posso substituir o culpado que sou eu por outro? E o infeliz aqui coloca o próprio filho como sendo uma oferta ao Senhor. Parece bonito também. Né? Eu vou dar o meu filho como uma oferta ao Senhor. Mas o que está sendo escondido aqui? A transgressão no meu coração, meu pecado. Tolices que os homens inventam e que atraem ira do Senhor sobre as suas vidas. Em outras passagens Deus diz, eu estou cansado. Isaías 1, Deus diz, eu estou cansado dos vossos sacrifícios. Ele diz mais forte ainda, eles me aborrecem. A palavra hebraica para aborrecer literalmente significa, eles criam ódio no meu coração. Eu os odeio. E tem um monte de gente que acha que pode comprar o Senhor. Todos. Esses dias eu pude viver ali a angústia que eu vejo na vida de tantas pessoas que vão em busca dessas coisas. Eu pude entender como o nosso coração realmente é pecaminoso, como ele quer correr atrás do caminho fácil. De uma certa forma, esses dias Deus tem me colocado à prova sobre essas coisas. Mas tem sido decisão no meu coração não confundir as coisas. Eu amo o Senhor não é pelo que Ele faz por mim. Não é porque Ele atende as minhas orações e diz, joia, está aqui o que você me pediu. Eu amo o Senhor pelo que Ele é. Eu amo o Senhor pelo que Ele representa para a minha vida. Não é o que Ele pode me dar. Todos são os que acham que Deus se resume ao gênio da lâmpada que te dá aquilo que você pede. Todos. Após fazer essas duas acusações, então no versículo 8, Deus diz o que Ele quer de nós. O que é que de fato move o coração de Deus? Não é o suborno. Não é a indiferença. Ele diz, o que eu peço de ti, que pratiques a justiça,
que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Cada uma dessas coisas veremos no próximo sermão, para que entendamos o que Deus quer dos seus filhos. Mas com certeza Ele não quer de você nenhum sobrinho. Deus não precisa dos seus votos para mudar a história. Ele fará aquilo que for certo. Nós temos que aprender a confiar nele. Confiar nele. Eu sei que de alguma forma todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. De alguma forma, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Até nas minhas perdas. Até no meu sofrimento. Que Deus nos conceda a graça de entendermos isso, a fim de não agirmos como os tolos que se sacrificam de forma vã e inútil, como se Deus precisasse disso. Vamos orar assim. Pai, nos perdoa, Pai. Todas as vezes que nós agimos de forma tão tola, achando que Tu és um Deus de caráter duvidoso, que pode ser comprado com o que temos, ou às vezes até com o que não temos, com o nosso suposto sacrifício motivado às vezes por tantos interesses egoístas, mesquinhos, às vezes supostamente piedosos, mas que não querem Te dar o direito de ser Deus e de conduzir a história como o Senhor quer conduzir. Nos perdoa por essas tolices. Obrigado, porque em meio aos desafios do meu próprio coração, a Tua palavra me permite refletir corretamente, para não agir como tolo também. Eu quero pedir ao Senhor a Tua graça pela vida de cada irmão e irmã. Aqueles que estão conosco nessa noite, aqueles que ouvirão essa pregação, ajuda-os, Pai, a entender que o Senhor está à frente da história. Ajuda-os a perceber os Teus cuidados nas pequenas coisas. A Tua misericórdia que se renova a cada manhã nas suas vidas. Para que não sejam crentes medíocres, com os corações levados pela pecaminosidade dos seus corações. Livre-nos, Senhor, da soberba de acharmos que podemos Te comprar. Ensina-nos o caminho da humildade, de vidas que confiam em Ti, quer ganhando, quer perdendo. Ensina-nos esse caminho, Pai. O caminho daqueles que Te amam, pelo que Tu és, não pelo que Tu faz. Em nome de Jesus. Amém.